Eu sou Shirley, sou professora da Universidade Estadual do Paraíba, dou aula no curso de agroecologia e no curso técnico também de agroindústria, e coordeno um projeto, né, no nosso núcleo de extensão rural agroecológica, que é o nosso NERA, e um programa de extensão que a gente faz esse diálogo entre saúde, bem-estar, agroecologia, cidadania, educação, um diálogo mais relacionado à questão dos agrotóxicos, né, dos impactos que os agrotóxicos trazem para a nossa saúde, para o meio ambiente como um todo. E um outro projeto que está mais vinculado à questão da segurança e soberania alimentar, né? Essa questão da gente refletir um pouco sobre como é que, né, as escolhas que nós estamos fazendo, ou às vezes as escolhas que nos impõem, né, sobre a alimentação, como é que isso tem mexido com o meio ambiente, que relações isso tem, inclusive, com essa pandemia que a gente está vivenciando. Então, com certeza vai ser uma prosa muito, muito, muito bacana hoje com vocês. Então, meninas, sejam bem-vindas, sejam acolhidas, né, no nosso Agroecologia em Prosa. Meu nome é Adriana, eu sou nutricionista de formação, me formei na USP de Ribeirão Preto, e depois eu fui fazer residência em saúde da família. Eu sempre tive o interesse sobre a alimentação além dos nutrientes, a alimentação além do indivíduo também. E na residência em saúde da família, eu fiz projetos com quintais produtivos, hortas comunitárias e as questões que envolvem a soberania alimentar, que no caso foi numa comunidade na região metropolitana de Curitiba. Agora eu trabalho com nutrição clínica e hospitalar também, porém eu continuo envolvida com os projetos da agroecologia por meio da Associação Brasileira de Agroecologia, né, no GT de Saúde, e também o grupo de pesquisa Mongaru, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná. E continuo aqui em Assis, junto com a Marina também, engajada em projetos, né, Associação dos Produtores Agroecológicos aqui da região, e fortalecendo o que a gente pode nesse espaço, além das contribuições acadêmicas. E você, Márcia, apresenta? Obrigada, Shirley, muito obrigada por você ter me convidado. Eu fiquei muito feliz por participar. Bom, eu sou Marina Pascon, eu sou uma mulher de 55 anos, tenho duas filhas, Micaela e Gabriela. Eu sou neta e filha de produtores agrícolas e pecuarista. Me formei em Bandeirantes, no Paraná, em agronomia, isso já fazem 32 anos, e ao longo da minha jornada, eu sempre fui conduzida, de alguma forma, intencional ou não, a trabalhar com, estar sempre voltada à agroecologia e à agricultura orgânica. Durante um período da minha vida, eu morei em Israel, onde eu fui fazer algumas atividades na área de irrigação, e me especializei nessa área. Voltei para o Brasil e comecei a trabalhar numa empresa de irrigação, e eu descobri que eu não tinha o menor talento para vender sistema de irrigação no meio desse caminho, e na sequência, isso nos anos 80, por aí, a gente nem era na década de 90 ainda, quando a agricultura orgânica era conhecida como agricultura alternativa, né, e era aquela agricultura que ainda o produto era pequenininho, feinho, né, e a gente falava que era coisa de bicho grilo naquela época, né. Foi quando eu já gostando disso, comecei a me envolver com agricultura orgânica. Naquela época eu morava em São Paulo, capital, e montei um dos primeiros deliveries que tiveram no Brasil, que nem existia internet praticamente, existia e-mail, mas não existia essa maneira da gente se comunicar. Isso foi em 1988, 89, e a gente começou a trazer produtos de vários lugares do país, e durante 20 anos, mais ou menos, eu fui coordenadora dessa empresa que se chamava Caminhos da Roça, e durante esse período todo, a gente fazia chegar na mesa do consumidor um produto que antigamente era alternativo, depois
orgânico e orgânico certificado, né? Então, eu acompanhei essa trajetória toda da agricultura orgânica no Brasil e me especializei em agricultura biodinâmica. Para quem não conhece, é uma agricultura que o Rudolf Steiner trouxe, né? Ele era um europeu que trouxe essa ideia de fazer uma agricultura diferenciada, que não só considera o orgânico, sendo como orgânico, mas vai um pouquinho além, que considera determinadas características, usando preparados biodinâmicos, levando em consideração os astros, né? Levando em consideração a vida do homem e dos animais e dos minerais no campo. Então, ela é um pouquinho mais profunda, eu digo, do que a agricultura orgânica, mas não de maior ou de menor importância. Eu acho que cada uma é apropriada para um indivíduo e para uma latitude e longitude, né, que queiram usar. E eu vim fazendo essa trajetória dentro dessa empresa que era Caminhos da Roça. Há mais ou menos um ano e meio, essa empresa foi fechada, e eu comecei a desenvolver um trabalho como consultora, como agrônoma e consultora, para pequenos agricultores e para atividades sociais. Então, hoje eu estou envolvida com 5 projetos diferentes. Um deles é para entender os saberes das pessoas acima de 60, 70 e 80 anos, numa organização que fica na periferia de São Paulo, em Carapicuíba. É uma associação que se chama São Joaquim, e ela é voltada ao atendimento do idoso. E nessa associação, o trabalho que a gente faz é resgatar com alegria, com felicidade, todos esses saberes em hortas comunitárias. Então, esse trabalho é lindíssimo, ele foi reconhecido há pouco tempo, e a gente vai participar, inclusive, de um congresso, e esse vai ser um tema que vai ser levado. Como é que a gente faz para resgatar saberes de pessoas que sempre fizeram uma agricultura sem veneno e que ainda estão vivas e que podem passar esses conhecimentos adiante? O segundo trabalho que eu faço é de capacitação de pessoas em zona de risco, na periferia de Cotia. Essas pessoas, na maioria delas mulheres, aprendem a como ter uma horta em casa, ou como ter uma horta comunitária no seu bairro, ou ter uma horta em um espaço que a prefeitura ceda. Então, esse é o segundo trabalho que eu faço. Um outro trabalho que a gente está implantando agora, lindíssimo, é um trabalho numa praça em São Paulo. É uma praça que é um jardim de abelhas sem ferrão, que é uma praça que foi adotada por um médico, e eles queriam que alguém trouxesse uma ideia inovadora para essa praça, num bairro muito nobre de São Paulo, e eu falei, vamos fazer um jardim, vamos fazer uma horta de flores para abelhas sem ferrão. E aí a gente teve o apoio do Gerson Pinheiro, que é uma das pessoas que mais entende de abelhas sem ferrão hoje no Brasil, e ele nos orientou de como isso era para ser feito. A gente está implantando isso agora, então logo a gente possa voltar às atividades em São Paulo com o apoio da Prefeitura de São Paulo, o que é um ganho muito grande, porque isso já vem mostrando que a gente consegue fazer um trabalho que não é bem política pública instalada em si, mas é o apoio das prefeituras nisso. Um quarto trabalho que eu estou fazendo é que a Adriana está envolvida, né, Adriana, que foi ano passado, a gente fez o primeiro Fórum de Agricultura Orgânica e Agroecologia de Assis e região, e nesse fórum a gente teve mais de 300 pessoas, e de lá surgiram ideias, e surgiu também a fundação da APROA, da Associação dos Produtores Orgânicos de Assis, e a gente está junto nessa, né, Adri, fazendo um trabalho através de uma emenda parlamentar, aí agora sim, política pública, né, que a gente está lutando por isso. No estado de São Paulo, para quem não sabe, a gente teve a felicidade de ter eleita um grupo de mulheres, e a gente chama de uma candidatura plural, porque são de alguns partidos diferentes, né, e se chama bancada ativista. Então, através da bancada ativista, que são essas mulheres que se elegeram, a gente conseguiu, através de uma dessas co-deputadas, uma emenda parlamentar para viabilizar, ajudar a viabilizar agricultores orgânicos na região de Assis.
Então, esse é o meu quarto trabalho. Eu tenho outros trabalhos que eu estou fazendo e administrando. O que eu vim trazer hoje para vocês é um pouco dessa experiência minha, de 20 anos de agricultura orgânica e agroecologia, e eu estou à disposição para quem quiser bater um papo. Ou quais caminhos estão sendo escolhidos, não necessariamente por nós como indivíduos. E eu, como nutricionista, eu gostaria de trazer um pouquinho do panorama da saúde no país, além do Covid, né, que é uma questão mais atual de saúde, uma emergência em saúde no momento, mas eu trouxe aqui os principais problemas de saúde no Brasil são de doenças crônicas, não transmissíveis. 40% dos brasileiros têm alguma doença crônica, e isso é um dado de 2014, fora toda a população que não tem acesso a diagnósticos, né? Sendo os principais a hipertensão, problemas de coluna, colesterol, depressão, que é um quadro que agora na pandemia a gente tem que ficar muito atento também, diabetes, asma, cardiopatias, distúrbios osteomoleculares, câncer, AVC e insuficiência renal. Bem, esse quadro de doenças crônicas não transmissíveis, ele é geralmente o que se diz que você contrai por um estilo de vida, a adoção do seu estilo de vida, né? Mas logo aqui eu trouxe, não é uma informação científica que é muito difícil de encontrar, a gente encontra isso em diversas matérias publicadas no jornal, que é uma afirmação da ONU, né? Que a pandemia que a gente está vivendo pode ampliar a fome e jogar 49 milhões de pessoas na pobreza extrema. E só lembrando que o Brasil saiu do mapa da fome e o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, a situação de fome no país, ela é uma realidade, ela vai piorar, e as pessoas estão submetidas cada vez mais numa situação de insegurança alimentar. Então, contrastando esses dados, que doença crônica é uma questão de estilo de vida com essa informação, é importante refletir sobre a palavra estilo, que estilo geralmente é uma coisa que a gente adota e que a gente tem como mudar, de acordo com o que a gente quer. E muitas questões das doenças crônicas, assim como a questão da fome, ela não é uma escolha individual, né? É um problema político, é um problema estrutural. E com isso, é importante pensar também na questão de estilo de vida, o estilo alimentar, os hábitos alimentares da população. Geralmente é colocado também como escolha. Mas quando se trata de escolha, eu acho importante pensar assim, o que vem antes da comida chegar na mesa? O que nós estamos produzindo e ao que nós estamos tendo acesso? Então, 70% das nossas terras são monoculturas, e aqui eu queria convidar um pouco a Marina para complementar essas questões da produção no Brasil. Quando a gente fala de questões em saúde, estilo de vida, isso começa um pouco antes do indivíduo, né? Começa na nossa produção também. E no caso a gente vai falar um pouco sobre a produção de alimentos, e eu acho que a Mar consegue falar disso com mais propriedade. Tá bom, André. Olha, a gente hoje está falando aqui sobre que escolhas que a gente faz para onde a gente está indo, né? Então eu fico imaginando sempre assim, eu sempre faço uma revisitação àquilo que já aconteceu no mundo, né? Então vamos imaginar assim, nossos avós, nossos antepassados, quais eram as escolhas que eram feitas, o que era colocado para que eles produzissem e olhassem para onde a gente vai chegar, né? E nisso, nessas escolhas que eram feitas e como as coisas eram colocadas, é que fazem com que a gente devolva para o mundo algo de diferente. Porque a gente está falando disso, né? Da saúde humana, saúde ambiental e caminho que a gente escolhe. Então, quando a gente lembra dos nossos avós e bisavós, eles tinham uma vida muito mais saudável que a gente hoje, em termos de escolhas alimentares, né? Eles tinham muito menos alimentos processados. E quando a gente olha para o tipo de produção que a gente tem hoje, a gente observa que
né? Vamos imaginar aí, vamos falar de Mato Grosso, vamos falar de Goiás, do Pará, vamos falar da Amazônia, né? Que são lugares que estão, inclusive, mais perto do pessoal aí, do Nordeste, né? E que a gente vê o tipo de produção que é colocada hoje, que ela é quase uma linha de produção, né? Vamos falar nisso, né? Entra um correntão que desmata, que tira a mata, que mexe no regime de águas, que entra com pastagem, que vem o gado atrás, e que na sequência vem a monocultura, e que na sequência vem um descontrole de tudo que está acontecendo. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma produção de carne altíssima, né? Uma escolha de ter o gado como a primeira opção, depois que você desmata uma área, para depois entrar com a produção de alimentos, que muitas vezes nem são bem alimentos, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, quando a gente olha para isso, né? E isso sempre foi assim, né? Só que isso acelerou de uma forma muito grande nos últimos 25 anos, 30 anos, né? E acontece isso em função de uma demanda, de uma escolha que a gente faz de alimentação, né? Então, eu vou falar um pouquinho assim da carne, que é uma coisa que a gente come hoje, e que se a gente tivesse uma opção diferenciada, talvez não se entrassem com tanta pastagem para se alimentar, não é? Então, quando a Adri pede para falar um pouquinho dessas escolhas de produção, eu acho que tem muito a ver com isso. Que tipo de alimento eu escolho me alimentar vai afetar diretamente no tipo de produção que a gente vai ter, né? Então, a gente olha para isso hoje e vê que o Brasil é um dos maiores produtores de carnes do mundo, né? A gente é um dos maiores exportadores de carne do mundo. E para você ter isso, você tem altas áreas desmatadas e altas áreas devastadas, né? E o interessante é que, para você produzir 1 quilo de carne, quanto de água vocês imaginam que a gente gasta? Ou então, quanto de gás metano a gente coloca no ar, né? Tem uma informação que eu acho que é super interessante, que é para você produzir 1 quilo de carne, que eu acho que é bem legal isso, a gente produz 335 quilos de CO2, que corresponde a mais ou menos uma viagem de um carro por 1.600 quilômetros. Então, você imagina, 1 quilo de carne corresponde a você viajar, em termos de gás metano que você está colocando de volta, 1.600 quilômetros de uma viagem de carro. Quando a gente começa a falar dessas comparações, a gente fica um pouco, como assim? Como pode isso, né? Isso são escolhas, né? Quando você escolhe comer carne, você escolhe fazer isso. Olha, não é para se sentir culpado, é só para a gente trazer números, tá? E hoje a gente sabe que a carne, a produção de carne é responsável por 14% da emissão desses gases. Então, as nossas escolhas estão ligadas ao que a gente está devolvendo para a natureza. Eu acho que tem essa questão do indivíduo, mas também eu acho que é uma via de mão dupla, né? Enquanto existe a demanda do consumidor, existe também o que é produzido a ponto de não nos dar tantas escolhas. Existe um conceito na nutrição da década de 90, mais ou menos, que são os desertos alimentares, que são espaços que existem, principalmente em centros urbanos, mas também na zona rural, onde as pessoas não têm acesso a alimentos de qualidade num raio menor do que 2 quilômetros. Então, são considerados desertos alimentares, porque isso também vem da produção. Existe uma demanda muito grande do consumo da carne, né? As pessoas buscam bastante isso, mas existe também, em contrapartida, uma produção que já está posta e é o que as pessoas têm acesso. Então, essa produção da monocultura, essa produção que desmata, essa produção que rouba terras, ela é também uma produção que vai determinar um pouco a nossa alimentação com uma maior oferta de produtos ultraprocessados. Então, ainda muitas pessoas frequentam hipermercados para comprar alimentos, e a proporção fica óbvia quando você vai a um mercado do quanto que você tem de oferta dos alimentos ultraprocessados e o quanto você tem de oferta dos alimentos in natura, né?
sem considerar aqui a questão dos agrotóxicos, que a maior parte dos alimentos desses mercados também tem o uso intensivo de agrotóxicos. Então, eu acho legal trazer que tanto a questão do consumo de carne, quanto a questão dos alimentos ultraprocessados, é uma questão de posicionamento individual, mas também é uma questão sistêmica, que vem antes, que vem do sistema onde a gente vive e a questão do acesso. Nem quando a gente fala de vegetarianismo, até na outra live que a gente fez, um pessoal comentou, né? Não seria uma questão elitista? E aí a gente pode considerar que é elitista a partir do momento que a gente observa onde as produções estão tendo incentivo, para onde, como que vai ficar o custo desse alimento, né? Quais alimentos estão tendo subsídio para serem mais acessíveis e qual acesso as pessoas têm, se é só por mercado ou se elas por acaso têm o acesso ao produtor, né, que consegue reduzir o custo porque não tem um intermediário. E aí eu acho que a Má consegue também trazer essa questão um pouquinho mais a fundo. Eu tenho uma experiência de 20 anos de fazer esse trânsito, né, entre o produtor e o consumidor. Muitos anos já da comercial fazendo isso. Vou pegar um ponto que você falou ali atrás, que você diz, né, que quando você tem pouco acesso e você cria essa ilha, né, esse vácuo, né, de oferta de bons produtos, é legal, porque, veja só, antigamente não existiam esses ultraprocessados, e hoje eles existem. Existem para facilitar a vida das pessoas, existem como forma de... acho que isso está muito em função também do sistema, né, do sistema capitalista. Ele produz algo e quer vender algo, então ele ultraprocessa para vender com uma cara de que tudo bem, isso aí é bom, vai te fazer bem, pode comer, né? E a gente já passou por esse período, né, que são esses últimos 30 anos, 40 anos, que a gente teve muito rápido acesso a isso do ultraprocessado, né? Então, de uma certa forma, facilitou, né? Muita gente não tem acesso ao in natura, e por um outro lado, isso prejudicou a saúde das pessoas, né? A gente vê muito mais casos de doenças alérgicas, por exemplo, inclusive câncer, que é uma coisa gravíssima, né? Enfim, a gente tem hoje uma debilidade, né, de uma população em função de uma alimentação que não é legal. E eu, nesse tempo agora, nesses últimos 20 anos, que eu faço essa comunicação entre o pequeno produtor, porque a maior parte dos produtores orgânicos e agroecológicos são de pequenas áreas, né, são pequenos produtores, assim como o que a gente tem na mesa, 75% sai de produção familiar e de pequenos produtores, né. Eu via que muita gente, por exemplo, da periferia não tinha acesso a isso, né? E muita gente que tinha baixa renda também não conseguia acesso a esse alimento saudável, o alimento orgânico, o alimento produzido de forma não contaminada, né? E ainda vejo que mesmo com esses agrotóxicos, muita gente não tem acesso, né? Mesmo esse. E acho às vezes que quando tem, muitas vezes não tem o hábito de processá-los, sabe? Uma questão que surgiu quando a gente desenvolveu esse projeto para a Prefeitura de Assis, que está vindo essa emenda, que é o dinheiro que está vindo para se comprar os produtos agroecológicos para pessoas da área da saúde, que são atendidas pelo órgão da Prefeitura, pessoas que têm AIDS, pessoas que têm câncer e tuberculose. Uma das questões que a Secretaria da Saúde teve foi: como é que a gente ensina essas pessoas a preparar esses alimentos? Olha só que coisa maluca, né? Você tem que se preocupar em como é que você vai ensinar para essas pessoas que vão ter acesso a esse alimento, a preparar esse alimento, né? Então, você vê que tem todo um processo de ensinar, de reeducar essas pessoas a usarem um alimento de origem boa, né? E que elas não sabem usar, em função de usar os ultraprocessados, superprocessados. Então, uma das maneiras para fazer chegar é essa, através de políticas públicas que incentivem isso. Outra maneira são os CSAs, que vocês devem conhecer, todo mundo conhece, né? Que são as comunidades que sustentam a agricultura e que fazem
o financiamento direto dos produtores agrícolas para que eles produzam alimentos para quem está na cidade, ou para um grupo de pessoas de família, né? Tem acesso até de família, de famílias grandes. As feiras livres que a gente faz com que o produtor produza para chegar direto na feira e chegar mais perto do consumidor de maneira rápida, fácil, direta, com aquela comunicação, né, entre o produtor e o consumidor, né? Existem também os deliveries, que era o que eu fazia em São Paulo, e hoje os deliveries em São Paulo estão arrasando, porque com essa pandemia é o que está fazendo acontecer, né? E eu vou contar um caso muito específico de como é que estão se fazendo para chegar alimentos de boa qualidade na mão de pessoas que não teriam acesso em função da renda deles, de uma maneira muito bonita, tá? Tem uma das conectadas desse mandato, ela tem um grupo de pessoas que trabalham com ela, que são ativistas. E um desses ativistas, quando ele começou a pandemia, ele percebeu que na periferia, que é onde ele trabalha com soberania alimentar em periferia, ele detectou essa questão das pessoas não estarem se alimentando corretamente. E ele, então, lançou nas redes sociais mesmo, um pedido. Ele falou, gente, os produtores rurais estão me procurando, dizendo que não estão conseguindo escoar a produção deles, porque os restaurantes estão fechados, os pequenos supermercados estão fechados, e eles não estão sabendo o que fazer com essa produção. E é uma produção agroecológica, orgânica, e a gente está querendo fazer isso, chegar na periferia. Como é que a gente pode fazer isso? Eu estou tirando o meu salário aqui, vou lá, compro produção e estou levando na periferia. O que aconteceu? Pessoas da sociedade, como eu, como vocês, como a Adri, chegou para esse rapaz que se chama Lucas Ciola e falou, olha, a gente topa financiar, que você vá lá e compre, todo mundo se junta, você vai lá, compra a produção e entrega na periferia. Então, foi criado um grupo que se chama Anticorpos Agroecológicos, eles estão lá no Facebook, e eles captam dinheiro das pessoas que querem doar, pessoas que podem doar, gente que tem grana, que normalmente consome orgânico, e diz, eu posso ceder uma parte daquilo que eu compro para mim, para comprar para quem precisa. Então, isso é um movimento da sociedade civil, fazendo chegar também, de uma outra forma, o alimento para pessoas que precisam. Então, a gente tem um leque de possibilidades para fazer esse alimento bom chegar para as pessoas, e eu vejo a cada dia mais pessoas que antigamente não podiam comprar, tendo acesso. Trago aqui a questão também da soberania alimentar, né? É importante que a gente se posicione enquanto indivíduo e quando fala em escolha, também pensar quem escolhe o que a gente produz. Até que ponto a gente tem a capacidade de transformar e como que a gente consegue acessar essa capacidade e buscar esses pontos de transformações. Então, eu acho muito importante essa questão da união em grupos e movimentos. E também lembrar aqui que o MST, ele tem feito um trabalho enorme durante a pandemia para essa transferência dos alimentos para periferias e comunidades que estão em situação de insegurança alimentar. E aqui eu quero trazer também um documento que é um documento da ONU, um relatório especial da ONU, que ele trata sobre a mudança do clima. E ele fala muito sobre o nosso modelo de agricultura e fala muito também sobre essa questão do consumo de carne. Precisamos de medidas, de políticas públicas, de grupos atuantes para que a gente consiga transformar esse sistema e precisamos nos posicionar como indivíduo de uma forma política para transformar esse sistema também. E o conceito de soberania alimentar, eu imagino que para o pessoal do curso de agroecologia seja algo muito recorrente, né? Mas é que nós, como população, a gente possa escolher o que nós estamos plantando e escolher a nossa forma de produzir também. E isso não é uma realidade ainda, né? Acredito que com a ação de diversos grupos, grandes grupos e pequenos grupos também atuando em localidades, a gente consiga aos poucos trazer isso. E ao mesmo tempo, é importante trazer também esses direcionamentos de grandes organizações de saúde também,
que direcionam para isso. Questões de saúde que afetam a saúde do indivíduo, hoje em dia tem muita ligação, sempre teve, né? Mas cada vez fica mais fácil perceber esse link do quanto tem ligação com a nossa produção alimentar. E pensar também, quem que escolhe isso? Quem que escolhe produzir carne? Quem que escolhe desmatar? E quem que escolhe o ultraprocessamento dos alimentos? Nem sempre é o indivíduo, mas sim um sistema capitalista, onde o alimento é uma mercadoria e se o alimento não for consumido por alguém que tenha dinheiro para comprar, ele vai para o lixo. Então, a função da produção alimentar agora não é alimentar pessoas. A função dos alimentos é gerar o capital, né? É alimentar o sistema capitalista. E aqui eu trouxe também para a gente conversar sobre os determinantes sociais da saúde, né? Que ele trata a questão do estilo de vida dos indivíduos, mas quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar num contexto um pouco mais amplo, que vai trazer as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. E nós podemos perceber, agora, com a questão da pandemia cada vez mais claro, e com a questão também dos recursos hídricos, que esse é um ponto fundamental para a saúde humana, e esse é um ponto que, se não houver posicionamento dos países e um posicionamento do próprio sistema capitalista para que isso mude, a gente vai se afundar cada vez mais em doenças e problemas de saúde que vai ficar cada vez mais insustentável a ponto de afetar a própria situação, a própria produção capitalista. Então, as coisas vêm chegando no ponto, a situação ambiental vem chegando no ponto que vira um tiro no pé do próprio sistema capitalista se ele não se posicionar contra e não conseguir fazer algo a favor das questões ambientais, né? Além disso, tratando-se da saúde do indivíduo, que está aqui no meio desse semicírculo, nós temos também as condições de vida, de trabalho, de emprego, água, saneamento básico, os serviços sociais também são uma parte, questões de habitação, né? Quantos imóveis não existem vazios e quantas pessoas não existem na rua, ambiente de trabalho, educação, produção agrícola e de alimentos também é um ponto, né? E depois disso, só que a gente tem algumas escolhas para algumas pessoas que têm escolhas. E aí é importante pensar, nós como indivíduos, que escolha a gente tem? Se a gente tem escolha, quais nós podemos fazer? Mas é importante enxergar também o que não é escolha nossa. E como se posicionar contra isso. Não apenas aceitar, mas o sistema alimentar não é uma escolha minha, então eu vou aceitar que ele é desse jeito, já que eu não posso fazer nada sobre isso. A alimentação e a saúde é um posicionamento político, né? Comer é um ato político. Você se posicionar contra isso é uma questão de política também. E, Má, sobre a questão da produção também, eu acho que vale, principalmente agora com a privatização, essas questões da privatização da água no Brasil, comentar um pouco também sobre as questões hídricas. Quando a gente fala de produção do agro, né, do agronegócio, quando a gente fala do negócio e a gente olha para ele e observa como ele tem sido feito ultimamente, e a gente fala da água, tem uma coisa muito séria que já vem sendo alertada há muito tempo. Tem um pesquisador que eu gosto muito de citar, o nome dele é Antônio Nobre. Ele é um pesquisador do INPE e ele traz um conceito muito diferente que ninguém tinha ouvido falar até então. Então ele criou termos e ele fala de um jeito que as pessoas entendam. E provavelmente vocês já ouviram falar dele, porque ele fala dos rios voadores. E ele explica muito claramente o que é que acontece quando você tem uma agricultura e uma devastação contínua, principalmente quando a gente fala de Amazônia, né? Amazônia brasileira, nesse caso, e um pedaço da Amazônia venezuelana e boliviana, que é quando ele diz o seguinte: nós estamos na mesma latitude
de todos os desertos do mundo, né? Então, se você olhar o deserto do Atacama, a gente tem uma latitude no Brasil que também corta aí na mesma latitude. O do Saara, também na mesma latitude. Então, se você olha para as latitudes que cortam o globo, você percebe que existem desertos nesses lugares onde a gente também é cortado. E por que não existe isso no Brasil, né? E ele defende uma ideia, que não é uma ideia, é um estudo, na verdade, que ele fez, que é o seguinte: a gente só não tem deserto no Brasil porque a gente tem uma floresta, e essa floresta é uma floresta amazônica. Se você tirar essa floresta do circuito, a gente vai deixar de ter o que a gente chama de bomba biótica, que é o que ele chama que é a troca de água que sobe pelas árvores, que é jogada em cima no céu, e que ela caminha de um lado para o outro, e encontra a Cordilheira dos Andes, volta para o Brasil, e ela desce para o sul e sudeste, ou seja, essa água que poderia ser evaporada caso não existisse a floresta, ela poderia ser evaporada e transformaria isso num deserto as nossas regiões também. Então, se a gente não tiver a floresta e continuar desmatando e não tiver mais aquilo que joga água para cima, bate na cordilheira e desce, a gente também pode passar a ser uma área que também se torne em desertos, como hoje existe no Chile, do lado de lá da cordilheira, porque eles não têm uma floresta amazônica do lado de lá para fazer esse movimento. Então, tem um link aí interessante. Isso eu estou falando da coisa hídrica, que é um problema seríssimo no Brasil. O Brasil é o possuidor da maior quantidade de água limpa, potável, né? É o nosso maior bem, é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a gente não está cuidando, tanto quando a gente fala de agricultura, né? Num modelo que ainda não é um modelo inteligente, que é um modelo devastador, e quando a gente fala que a gente tem um parlamento que resolveu colocar à baila a privatização, né, da água e do saneamento, uma coisa seríssima que a Europa faz um caminho inverso, né, tomando de volta para si, tirando da mão da privatização a água e tornando isso uma coisa estatal, e a gente fazendo esse caminho num momento tão complexo quanto a gente vive, né? E uma segunda coisa que a gente precisa olhar é o seguinte: existe uma maneira de se fazer uma pecuária, e que já existe esse modelo sendo usado em alguns lugares do Brasil, que é fazer a pecuária atrelada à agroecologia, ou atrelada à agricultura em floresta, né? Que é o agroflorestar, que vocês também conhecem. Existem bastante modelos interessantes hoje, já acontecendo no Paraná, acontecendo no Mato Grosso, que eu acho que podem ser modelos que a gente pode começar a olhar para eles, para que eles sejam colocados à vista e que a gente possa ter uma produção de carne bacana. A Adriana falou uma coisa interessante, que é sobre até onde vai a capacidade nossa de escolha enquanto ser humano e a capacidade nossa de escolha enquanto o sistema impõe algo para você, né? O sistema só está funcionando como ele está funcionando porque a gente está deixando. Porque se o que move o mundo capitalista é o dinheiro e você para de comprar, ou seja, você tem o poder nas mãos para poder mudar isso, né? E eu acho que as ferramentas estão começando a aparecer para a gente está começando a olhar para a política no Brasil de uma forma diferente, a duras penas, isso eu digo, mas a gente precisa ter esse envolvimento para conquistar esses espaços, para poder ter políticas públicas que nos ajudem nesse sentido. Eu acredito nessa força, e eu acho que a revolução do mundo, ela está atrelada à agricultura, não tem outro jeito, porque você acorda e toma café, e na hora do almoço você come, depois você janta, e a agricultura está intimamente ligada à água. Muito bem lembrado falar dos recursos hídricos, Adriana. E então, trazendo, né, um apanhado do que a gente conversou até agora. A nossa intenção é falar sobre saúde humana e saúde ambiental. Que caminho estamos escolhendo e que caminho estão escolhendo por nós? Estão escolhendo um caminho e, a princípio, a população está
indo junto nesse caminho, que é um caminho de devastação do meio ambiente, é um caminho de desmatamento, é um caminho de privatização e um uso abusivo da água, para produção de gado, um uso abusivo de terras para produção de gado e a destruição das nossas florestas, que vai impactar mais ainda na situação de insegurança alimentar, a dificuldade de conseguir recursos e conseguir o acesso à alimentação, e não só os alimentos, como também a água. Então, não tem como desassociar a saúde humana da saúde ambiental. E não tem como desassociar a saúde humana e ambiental da produção e consumo de alimentos. Eu queria chamar as Filete para falar um pouquinho sobre os agrotóxicos nesse esquema todo. Bem rapidamente, só para vocês entenderem como é que eu cheguei nessa história, né? Eu, na verdade, sou da área de saúde, eu sou farmacêutica, e fui trabalhar no curso de agroecologia, né? Eu vindo da área de saúde, começo a estudar sobre isso e começo a me impactar cada vez mais e me indignar cada vez mais de como o modelo produtivo utilizava aquelas substâncias. E aí eu já era, de certa forma, sensibilizada, né, como uma farmacêutica do contra, porque questionadora da indústria farmacêutica, e aí você começa a ver as relações da indústria farmacêutica com a indústria de agrotóxicos. E aí, gente, é uma coisa assustadora, né? Assim, eu sei que muita gente sabe disso, né? Mas muita gente não para pensar sobre isso, sobre essas relações. E aí, terminou que foi, né? Eu fui me aproximando desses componentes, e aí fui me aproximando cada vez mais, né, dessa discussão sobre tanto a questão da alimentação saudável, né, de fazer essa relação com a saúde e entender cada vez mais que não tem como a gente discutir agroecologia sem a gente falar de saúde. A agroecologia em si já fala sobre saúde, porque a agroecologia demanda um modelo de produção que melhora a qualidade de vida para as pessoas que estão produzindo, melhora a qualidade de vida para o ambiente e melhora a qualidade de vida das pessoas que vão consumir aqueles produtos. Então, não tem como desvincular, né? E a outra foi a questão de eu não conseguir colocar na minha cabeça e entender a lógica da utilização dos agrotóxicos, a não ser a lógica do mercado, né? A gente só consegue entender a lógica da utilização dos agrotóxicos pela lógica do mercado, porque por qualquer outra lógica a gente não consegue entender. A questão ambiental é prejudicada, os animais são prejudicados, as plantas adoecem, né? Aqui tem a professora Hélida, a professora Camila, né, que está aqui também, que trabalha com a questão das plantas medicinais. Inclusive, a gente já falou muito sobre isso, já participei de algumas bancas de Camila que fazem essa relação. Como é que as pessoas estão produzindo plantas medicinais e usam agrotóxicos? Ou seja, você usa uma planta para fazer um chá, que é para te fazer bem, e aquela planta vem com resíduo de agrotóxico, né? Então, são questões muito sérias. E aí a questão da relação direta mesmo da saúde, né? De como essas substâncias, elas agridem o nosso corpo. E é interessante como ainda hoje muitas pessoas acreditam que só pode produzir se tiver a utilização dessas substâncias. E aí que as pessoas não percebem como a Adriana trouxe logo no início, aquela relação das doenças, as doenças crônicas, as doenças que têm uma relação direta com a nossa alimentação, o aumento dos casos de câncer, né? Quando a gente se engaja com essas questões, que a gente começa a perceber como a nossa atuação, ela pode servir para dar bons exemplos, como a nossa atuação, ela pode servir para orientar as pessoas onde a gente estiver, e a gente tem que se preocupar muito com isso. A gente já há muito tempo que o Brasil lidera, né, a utilização de agrotóxicos. Nesses últimos governos, né, desgovernos, sei lá como é que a gente chama, a liberação dessas substâncias, assim, ainda de uma forma cada vez maior, né, assim, a gente só tendo a notícia das liberações, agora a gente enfrentando esse problema da pandemia, e as liberações dessas substâncias continuam, né,
que aí relembro outra coisa que a Adriana falou mais, né, atrás um pouquinho, quando ela fala da questão de como essa pandemia ela vai reabrir a discussão sobre a fome. Não é nem a discussão, ela vai trazer à tona o problema da fome, o problema da insegurança alimentar, e a gente ainda, no meio dessa pandemia, né, com um governo que está afrouxando cada vez mais as regras para a utilização dessas substâncias. A gente teve uma das prosas aqui com a Val, que trabalha na Fiocruz, lá Mata Atlântica, lá do Rio, e mora numa comunidade lá no Rio, né, mora na comunidade da Maré, e a Val mostrou o exemplo de como ela está mudando a vida dela, a alimentação dela, através da horta urbana, da horta que ela faz na sua laje, de como ela está orientando as pessoas que moram lá na favela para ter a sua pequena horta, sabe? Ou seja, a gente não precisa só ficar na dependência de comprar esse alimento, a gente pode também produzir esse alimento. E a gente também pode fortalecer as redes todas que existem, né, de produção desses alimentos. Cada vez que a gente levanta e senta na mesa para tomar o café, né, a gente tem que lembrar que tem alguém lá no campo que está produzindo isso, né? E muito bem lembrado, Chileide, quando você diz que muito agricultor, ele sabe produzir, mas ele não sabe fazer os trâmites de venda. E agora, na pandemia, isso ficou muito claro, isso foi muito interessante, porque os agricultores estão tendo que se readaptar. A gente observou isso nos agricultores aqui de Assis, são 15 agricultores agroecológicos, né, e que estão em fase de transição, inclusive, e eles só sabiam fazer a feira, e todo mundo está se adaptando, e todo mundo está se juntando para fazer chegar alimentos orgânicos na casa das pessoas. E as pessoas estão descobrindo, esses 15 agricultores que muita gente não sabia que existiam na região, que são os primeiros agricultores da região. Olha que coisa incrível, né? No estado de São Paulo, em Assis, nessa época, são os primeiros agricultores da região, a gente não tinha ninguém, né? E, de repente, assim, amigos, a sociedade como um todo descobrindo essas pessoas. Então, assim, eu acredito muito nessa união, por isso eu acredito nessa revolução a partir da agricultura, mesmo. Eu não acredito ela sendo feita de outra forma. E quando você fala em agrotóxicos, né, ele é uma máquina de moer, né, é um sistema todo empurrando os agricultores para fazer isso, né. Então, por exemplo, hoje, é muito legal eu falar sobre isso, eu não ia trazer muita coisa técnica da agricultura para cá, eu ia ficar mais no campo aqui da saúde, né, e do meio ambiente, mas existe uma gama de agricultores hoje convencionais, que eles não sabem fazer outra coisa a não ser produzir commodities. Que eles produzem soja e produzem cana, e isso são commodities, isso não é comida, né? E quando você chega para esse cara que mora na cidade, ele não mora no campo, não são grandes agricultores, eu estou falando de áreas pequenas, eu estou falando de 80 hectares, 100 hectares, nem são áreas tão grandes assim, e que você fala para eles assim, você tentaria produzir algo de forma diferenciada? Eles olham para mim e falam assim, eu não faço nem ideia de como é que não é seguir o planejamento que a Casa da Agricultura tem, que é dia tal tem que plantar, dia tal tem que passar veneno, dia tal eu tenho que prestar conta para o banco porque eu financiei, eu tenho que mostrar a nota fiscal do veneno que eu comprei, do adubo que eu comprei, porque se eu não fizer eu não tenho, né, eu não tenho direito nem ao seguro, né, que o seguro da plantação. Então, isso é muito grave, o cara ele já perdeu esse vínculo, ele está tão na massa, ele está tão na máquina de moer, na engrenagem, que ele não sabe fazer de outro jeito. Então, o nosso papel aqui é muito importante, que dá para fazer de outro jeito, dá sim, é uma agricultura de menos impacto, é uma agricultura em áreas menores, mas dá para fazer. Agora, o saco de semente, o saco de adubo, o saco de veneno que foi entregue para a gente depois da Revolução Verde, da pós-guerra, ele é muito complicado, a gente tem que, aos poucos, quebrando isso para fazer uma agricultura diferente e dar chance para esses caras também fazerem, né? Eu sou uma das pessoas que me formei numa coisa que existe aqui no estado de São Paulo, que é promovido pela Secretaria da Agricultura, que se chama Transição Agroecológica, que é um protocolo que a gente faz com os agricultores, e esse protocolo de transição agroecológica é um trabalho de formiguinha para chegar nos agricultores e falar, vamos tentar fazer diferente.
para não dar o salto da agricultura convencional para a orgânica e passar por esse período, sabe? Então a gente tem esse trabalho que é trazer esses agricultores que não sabem fazer de outro jeito para fazer de uma maneira que dá para ser feita dentro da agricultura agroecológica. Era isso. Ótimo, Má. Então, agregando nas questões de saúde, né, e quais caminhos estamos seguindo, a gente tem a questão dos agrotóxicos, que tem um impacto diretamente no produtor e tem impacto também no consumidor, né? Então, vindo do campo para a mesa, nós temos um grande pacote da Revolução Verde, que nós temos ainda de herança, muito, enfim, é o nosso modelo de produção vigente, hegemônico, que vai ter agrotóxico, desmatamento, pecuária extensiva, produção de commodities e não de alimentos, né? E junto com isso a gente tem da parte da sociedade uma alta demanda de ultraprocessados e de carnes, e a gente tinha a promessa da Revolução Verde de acabar com o problema da fome, mas não acabou, porque a fome não é uma questão de falta de alimentos, não faltam alimentos, o que falta é uma distribuição correta desses alimentos, né? Então, tendo em vista esse pacote, o que a gente faz para transformar e para superar esse modelo de agricultura? Eu achei interessante que, ao longo da conversa, a gente já acabou pensando em várias alternativas, né? Aqui em Assis, realmente, durante a pandemia, foi muito bonito o movimento que aconteceu, tanto da Associação dos Agricultores Agroecológicos, eles se uniram, eles estão trabalhando com o sistema de cestas delivery, junto com um outro projeto agroecológico, que é a Curiorta, que também era um projeto de CSA. Então, meio que vários produtores e um sistema de CSA se uniram para conseguir tornar isso possível. E com isso a gente está vendo uma expansão da agroecologia no município, na cidade. A gente tem um contato direto com os produtores e a gente conversa muito com eles. E estão todos planejando a produção de uma forma mais intensa para aumentar, porque a demanda está crescendo, né? E o apoio à agroecologia, ele com certeza é um modo da gente buscar essa superação desse sistema alimentar. E é importante também trazer como alternativa e como recurso para essa superação a soberania alimentar. A soberania alimentar como alternativa para que os povos consigam escolher a forma como é produzido, o que vai ser consumido e como isso vai acontecer. Além disso, a gente tinha conversado sobre essas possíveis superações, né? A redução do consumo de carne, né? E não só a redução do consumo de carne. Como nutricionista, eu gosto de sempre adequar o trabalho de reeducação alimentar e até mesmo uma prescrição dietética ao que tem. A gente tem que consumir o que tem acesso, né? E tem que buscar o que é acessível e o que é saudável para você, mas o que é saudável para o mundo. O que a gente sugere, né, para as pessoas? A gente convida as pessoas, porque eu sou uma reducionista de carne, eu não sou uma pessoa vegetariana. Então, a gente sempre convida as pessoas, quando a gente bate esse papo, assim, experimenta um dia sem carne na semana. Escolha um dia, coma menos carne. Isso dá um impacto. Parece que não, mas se todo mundo fizer isso uma vez por semana, isso dá um impacto bem grande. Então, a gente falou muito sobre apoio, né? O apoio de políticas públicas aos agricultores, que eu acho que isso é fundamental. As pessoas terem acesso à informação a respeito de como é bom comer a comida in natura, os vegetais, né, principalmente os vegetais. Outra coisa que eu acho importantíssimo dizer, e essa é uma coisa que eu pratico, eu tenho isso na minha casa, é todo mundo ter sua horta. Então, na minha casa tem uma horta, eu chego a produzir às vezes 30, 40 produtos diferentes em 3 metros por 5 metros. E eu consigo produzir numa boa alimentos para o mês, para 2 meses, para 3 meses, é tranquilo. Então, eu já produzi milho, eu tenho limão, várias folhas, legumes, inclusive planto coisas que não existem muito mais, tipo araruta, uma coisa que já não existe mais, alguns milhos crioulos diferenciados para ter semente. Essa é uma grande vantagem de você produzir em casa, que você pode plantar sementes violas e você se tornar um dos guardiões de sementes, porque não tem cruzamentos, né?
Então, assim, você pode produzir um alimento para você comer em casa. As pessoas não sabem mais fazer isso, né? Então, essa é uma das dicas que a gente sempre dá, né? E engajar as pessoas, engaja os amigos, engaja as pessoas que você faz parte de grupos, né? Além de ser uma economia, eu sei o que eu estou produzindo e eu sei o que eu estou comendo, né? Porque eu sei o que eu estou colocando lá. Uma outra coisa que eu faço na minha casa, há muito tempo eu composto. Tudo que eu tenho na minha casa não vai mais para o lixo. Aquilo que eu saio da minha cozinha não vai mais para o lixo. Eu tenho uma composteira no fundo do meu quintal, ela é enorme, ela é grande, e eu trabalho nessa composteira diariamente. Então, assim, restos de cultura vão para lá, uma poda de uma árvore da minha frente, da minha casa, vai para lá. Quando eu capino alguma coisa, isso reduz muito o lixo, que é um problema gravíssimo para as prefeituras, gravíssimo. Então, assim, você reduz em 80% a 90% o lixo da rua que vai para lá, se você, inclusive, fizer reciclagem de materiais que possam ser reciclados, né? E você ainda tem o adubo, você mesmo produz o seu adubo para colocar na sua horta. Então, dá para fazer uma coisa a nível pessoal, individual, e dá para você jogar isso na sociedade. Fazer um trabalho, por exemplo, com a prefeitura, né? De se fazer compostagem em casa. Esse é o próximo passo agora nosso na prefeitura, é fazer uma programação de coleta de composto pronto em troca de produtos, em troca de alimentos. Isso é uma coisa que pode ser feita, isso já passa a ser uma política pública, né, para um movimento um pouco maior. Era isso, gente. Então, e é legal trazer exemplos também, essa questão dos quintais comunitários. Eu trabalhei isso numa comunidade que existiam áreas de ocupações, existiam casas com estruturas muito complicadas, mas era algo que a população trazia, por ser uma população principalmente de origem rural, eles já tinham esse costume de produzir em casa. E é impressionante a diferença que isso tem na questão de segurança alimentar da família que produz. Então, um dos trabalhos que eu fiz lá na região de Curitiba, em Colombo, foi esse fortalecimento da comunidade, né? Foi uma demanda da comunidade, não foi algo que eu estava levando, para esse fortalecimento dos quintais produtivos. E a gente vê que diretamente junto com isso está também o resgate das sementes crioulas, né? E a proteção das sementes crioulas. Então, essas mulheres, no caso, eram mulheres, todas mulheres, as quintaleiras, elas também tinham a guarda dessas sementes, elas também eram guardiãs de sementes, e isso é um ponto fundamental para a gente buscar a soberania alimentar e buscar também a superação desse sistema alimentar que prejudica a saúde ambiental e prejudica a saúde humana também. E com isso eu queria trazer a experiência, igual a Shirley falou, para quem nunca ouviu falar e quem não conhece, a experiência das hortas urbanas na favela da Maré é linda, tem várias coisas documentadas, vale muito a pena ir atrás para conhecer, para tirar também essa questão da agroecologia, não deixar isso numa esfera elitista, né? A soberania alimentar e a segurança alimentar tem que ser direito de todos. É um direito humano a alimentação adequada e a gente tem que buscar isso em todas as esferas. E outra experiência muito, muito, muito legal com isso também são a Revolução dos Baldinhos, que aconteceu em Florianópolis, que é justamente isso que a Marina falou. Dessa troca, eles tinham um grande problema com questões de saúde, com pragas, ratos, baratas, etc. nas comunidades. A coleta de lixo era deficiente e começou com uma iniciativa popular daquela comunidade a coleta de compostos orgânicos para fazer a compostagem. E depois eles devolviam aquele material como material orgânico, terras e etc., para incentivar também essa produção caseira de alimentos, e isso hoje lá é uma política municipal. Então saiu de um coletivo, né, de atitudes do indivíduo e foi para essa esfera de política pública. Então é importante nós buscarmos essas alternativas a ponto de conseguir transformar algo numa política pública que pode ter um maior impacto na ação que a gente está pretendendo, né? E outro ponto que eu queria falar é também isso do engajamento em grupos e causas ambientais e agroecológicas, né? Não só pela questão do vegetarianismo,
se você não é vegetariano, se você não pretende ser, mas buscar abrir um espaço para conhecer e para reduzir, mas também a questão de se unir e fortalecer os grupos agroecológicos da tua região. Se você não quer plantar, se você não vai plantar no quintal de jeito nenhum, você buscar consumir desses grupos. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer enquanto pessoas que, algumas de nós acredito que têm algumas escolhas que possam ter algum acesso, é importante a gente buscar formas de fortalecer esses grupos, para que eles ganhem força também, ganhem força de produção e para que eles sobrevivam, porque a gente precisa deles. Nós precisamos dos agricultores e quem está na cidade precisa se aliar ao seu agricultor, precisa conhecer quem é para conseguir fortalecer, né? E junto com isso a pressão popular e de grupos também para essas formulações de políticas públicas que favoreçam a agricultura sustentável. Esse ano e ano passado, diversos agrotóxicos foram aprovados, na verdade, assim, são compostos que já eram aprovados, mas são novas marcas e uma ampliação gigantesca do mercado de agrotóxicos, né? E é muito importante a gente se engajar e se posicionar contra essas medidas que estão acontecendo, né? Tanto quanto indivíduo, quanto coletivo também. E trazer a soberania alimentar como caminho. Mais uma vez, eu reforço que para a saúde humana, para a saúde ambiental, não tem como a gente falar desses dois temas sem falar da questão da soberania alimentar. E da minha parte é mais ou menos isso, né? Reforçando aqui, comer é um ato político. Como que a gente está se posicionando em relação a isso? Adriana, esse comentário que você leu aqui no chat foi de Camila. Camila é professora, que eu falei, né? Que trabalha conosco aqui. E Camila também dá aula na UAMA, né? Como eu, como a professora Rita, que a gente falou. E Camila trabalha muito com essa questão das plantas medicinais, né, dos temperos, ela tem um componente que trabalha sobre isso. E isso que ela relata, né, da questão do tempero, é muito interessante, porque a gente viu isso também na UAMA, né, com os idosos e idosas. A grande maioria tem problema de hipertensão, tem problema de diabetes, e quando a gente perguntava quais eram os alimentos, né? Como era que consumia os alimentos, como é que preparava os alimentos, e o sazon, né? Assim, não vamos citar marcas, mas, ou seja, esses temperos prontos é o que mais aparece, né? E a maioria com aquele diálogo, e eu também fiz parte desse grupo, né? Antes do meu período de transição, como eu falei, que eu usava demais, eu digo, meu Deus, como era que eu usava isso, né? E as pessoas relatam que não sabem como temperar comida sem usar esses produtos. E aí uma coisa que a gente nem abordou muito aqui, né, eu acho que a Adriana falou bem rapidamente, mas daria uma outra prosa para a gente falar sobre isso, é a questão da propaganda, né, de como a propaganda, ela influencia nossos hábitos todos, não são só os alimentares. Mas como influencia? Então, aquela propaganda do é o amor, né? Não vou nem cantar para não pagar mico, mas de você agregar o amor àquilo que aquele alimento que você está fazendo. Óbvio que sempre agregando coisas ou mensagens que são lindas, que são bonitas e que fazem com que as pessoas tenham vontade de consumir aquilo, né? Quem trabalha com publicidade, com marketing de publicidade, sabe muito bem como fazer alguém consumir o seu produto, né? E a indústria alimentícia, ela tem isso muito forte, muito, muito forte, né? Então, isso que Camila relata faz parte de um projeto que Camila desenvolve, faz parte também, né, de algumas interações que a gente faz, né, nesses projetos da gente aqui no campus, e é uma coisa muito, assim, que nos impactou muito. Durante a residência, eu fiz também, não era específico com temperos, mas a gente ia muito num centro de convivência de idosos, que era um espaço lindo, que também foi uma iniciativa que começou entre os idosos. Eles não tinham um espaço naquele município, naquele bairro,
e eles aos poucos conquistaram, até que um dia a prefeitura apoiou e eles conseguiram um centro de convivência de idosos. Até virou uma política daquele município que se expandiu e tinham vários centros de convivência. E a gente percebeu o quanto aquele espaço era importante para a qualidade de vida daqueles idosos, mas assim, toda vez que tinha uma festinha, era cachorro-quente, era refrigerante, e a maior parte dos idosos apresentavam doenças crônicas, e aí eles sabiam que nós e os meus colegas éramos nutricionistas, e a gente ia lá, e aí chovia pergunta, o que eu faço para diabetes, o que eu faço para pressão alta. E um dia a gente fez uma atividade que eu acho que foi uma das que eles mais caiu a ficha, assim, o que eu estou fazendo que está dando errado? Por que a minha diabetes não melhora? E a gente fez essa atividade de resgate alimentar e a gente usou massinha de biscuit também para eles modelarem os alimentos que eles lembram que remetiam à infância deles, que são alimentos do conforto, né? E eles compartilharam as histórias também de subir em pé de árvore, comer fruta do pé, uma população a maior parte de origem rural, e aí eles conseguiram perceber que na trajetória de vida deles começaram a aparecer coisas que não existiam, né? E que essas coisas que não existiam na infância é o que estava trazendo problemas de saúde para eles, né? Então, esse trabalho de resgate é super importante tanto para o pessoal da agroecologia quanto para o pessoal da área da saúde. Só tem que tomar cuidado, porque a partir de determinada faixa etária, se você for fazer esse resgate de trabalho de o que você comia quando você era criança, a gente já vai ter um contato com os alimentos que são mais ricos em açúcar, gorduras e ultraprocessados no geral. Mas com idosos é uma atividade que funciona muito, que tem um resultado super bacana. Incentivo, acho muito legal a gente fazer esses trabalhos com a culinária, trabalhando a cultura. Então, vou aprofundar um pouco nesse trabalho que eu na verdade, ainda estou no processo, eu estou fazendo esse trabalho, já vai fazer 1 ano e meio que a gente está no trabalho com essa comunidade, São Joaquim, que é em Carapicuíba, que é para idosos, Adriana. Acho que a gente teve pouca oportunidade de conversar sobre isso, a gente pode conversar mais, porque acho que a gente tem muito para tocar, tá? A gente sempre fala de agricultura orgânica, e já voltada para a agricultura da região de Assis, já estamos fazendo planejamento, então, assim, é uma outra história, ela entra com a parte de nutrição, eu entro com a parte técnica, e a gente nunca parou para falar sobre esses outros projetos. E agora a gente está descobrindo que tem mais coisas em comum do que a gente imaginava. Esse resgate com os idosos, ele é fundamental para diversos aspectos. Na alimentação, em ele resgatar as experiências gostosas da infância, em ele resgatar os saberes que eles tinham e a importância da transmissão desses saberes para os mais jovens, que eles já se sentem nessa faixa etária entre acima de 65. Eu trabalho com idosos assim, até 92 anos, eles estão indo para a horta. E aí eles estão redescobrindo que eles têm uma importância na fala e em transmitir o que eles sabem, que eles não sabiam que tinham. Então você trazer isso para eles e falar assim, eu preciso que você me ensine como é que você fazia os seus plantios, e aí você descobre que eles sabiam fazer aquela dobradinha incrível que é milho, abóbora, mandioca, uns já colocam amendoim no meio, sabe? Você começa o que essa meninada da agrofloresta está descobrindo agora, esses caras já faziam naquela época, eles trazem isso, e aí eles recuperam uma autoestima, e os homens, principalmente os homens na terceira idade, se sentem muito menos úteis, porque as mulheres ainda têm a casa, tomam conta da casa, cuidam da casa, então eles trazem isso, e automaticamente eles reavaliam, é super interessante, porque eles reavaliam essa coisa da alimentação, né? E é muito legal porque eles começaram a trazer os netos para dentro da horta, as crianças, né? De 7 a 15 anos, eles começaram a vir, e eles não faziam ideia que amendoim dava debaixo da terra. Eles não tinham ideia de como é que era um pé de milho, né? Então, esse trabalho é um dos mais incríveis, é um dos mais prazerosos que eu faço hoje, que é esse resgate com as pessoas de mais idade. Era isso, só para pontuar aqui, e é uma coisa que é muito legal de ser feita e que eu acho que vale a pena o investimento. Ele vale. E ó, deixa eu fazer uma observação.
todos esses idosos com que eu trabalho, da onde que eles vieram? Do Nordeste.